Esta é a história do dia da Rádio Observador. A morte do líder do Hamas pode anunciar o alastrar da guerra no Médio Oriente? The political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, we're getting reports, has been killed in Iran. That's according to statements from Hamas and Iran's Revolutionary Guard. Há muito que Ismail Haniyeh era um alvo de Israel, mas a morte do líder político do Hamas acabou por acontecer de forma surpreendente. Haniyeh estava no Irão, onde tinha ido assistir à tomada de posse do novo presidente iraniano, quando a casa, onde ficou temporariamente instalado, foi atingida por um ataque aéreo. O líder do Hamas vivia no exílio no Catar e era um dos principais elementos envolvidos nas negociações de um possível cessar-fogo em Gaza. O que é que este novo desenvolvimento implica para o conflito em Gaza, mas também para a região? Poderá o Irão retaliar e de que forma? São questões para a conversa com Paulo Batista Ramos, especialista em Relações Internacionais e Médio Oriente e professor na Universidade do Minho. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, dia 1 de agosto. Bem-vindo, Paulo Batista Ramos. Muito obrigado pelo convite, João. Professor, vamos primeiro perceber quem era este homem, Ismail Haniyeh. Ele era um histórico do Hamas, era o líder político do movimento palestiniano, que, como sabemos, está em guerra com Israel, mas, apesar de tudo, era também visto como um dos mais moderados do movimento. Bom, enfim, essa é uma análise que eu estou a ver que está a ser feita, pelo menos hoje, enfim, em vários órgãos de comunicação social, não só em Portugal como no estrangeiro, mas eu diria que o Ismail Haniyeh é essencialmente um terrorista, um sádico, portanto não tem nada a ver com moderação, nem com política, nem com negociação. É efetivamente um dos muitos sádicos que fazem parte do Hamas. Haniyeh, de resto, vivia no exílio, no Catar, mas tinha ido a Teherão para participar na tomada de posse do novo presidente do Irão. O Hamas, obviamente, culpou logo Israel pelo ataque, embora os israelitas não tenham reconhecido oficialmente a responsabilidade. Ora, isto aconteceu no Irão. Para o Irão, o assassinato de um líder do Hamas, um grupo que é apoiado pelos iranianos, acontecer no próprio território do país, ainda por cima depois de convidado oficialmente para uma tomada de posse, e isto para os iranianos não deixa de ser um rude golpe. Mais um rude golpe para os iranianos. É preciso não esquecer que ainda em abril foram mortos vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica no consulado de Damasco. Portanto, a Guarda Revolucionária Islâmica é, digamos assim, o braço armado da projeção do poder da Revolução Islâmica do Irão no exterior e que estavam reunidos no consulado ou num edifício adjacente ao consulado de Damasco no Irão. Portanto, vários deles foram mortos. E, portanto, o Irão prometeu também grande vingança, muito sangue, muita ira, mas o que acontece é que há humilhações após humilhações. Estou-me a lembrar também já há alguns anos atrás, o responsável pelo programa nuclear iraniano, que foi morto precisamente em Teherão, em 2020, foi precisamente morto em Teherão, alegadamente também pelos israelitas. Portanto, os israelitas nunca confirmam, mas também não desmentem, não é? Portanto, é aquela posição ambígua que faz parte precisamente deste diálogo de uma diplomacia do submundo, digamos assim, onde toda a gente sabe perfeitamente quem cometeu o ataque e quem o sofreu, mas enfim, ninguém assume o protagonismo, faz parte do jogo de poder nas sombras, digamos assim, que se vem desenrolando. E, portanto, este é mais um episódio desta guerra longa nas sombras entre o Irão e Israel, ou entre Israel e o Irão, que já teve muitos episódios semelhantes e, portanto, não resultou em nada da prática. Na prática, o habitual é a elite em Teherão
reage com muita raiva verbal, com muito irascível nos comentários, mas ficam-se por aí. Pouco mais aconteceu há poucas semanas, alguns meses também, o famoso ataque do Irão a Israel, precisamente na sequência do ataque à embaixada, não é? ao tal grupo, exatamente, que estava no consulado em Damasco, mas ao longo das últimas décadas esta foi a única reação, e mesmo essa reação foi um pouco, eu diria, débil, ficou um pouco aquém, pelo menos das promessas de vingança que são tão habituais em Teherão. Foi mais fogo de vista, não é? Na altura. Exatamente, é mais, faz parte da retórica inflamada, enfim, para consumo interno, para consumo dos aliados, para consumo de vários públicos, do que estão mais diretamente ligados ao que está a passar no Médio Oriente do que propriamente nós, aqui em Portugal ou até no Ocidente, mas tem a ver mais com o contexto regional, do que propriamente, enfim, que vá ter consequências na prática. Uma questão interessante, e que foi o João que mencionou, que não era habitual até alguns meses atrás, é assumir que o Hamas é apoiado diretamente pelo Irão. Portanto, o Irão, antes de 7 de outubro, negava também, fazia parte do jogo, vinha negando que apoiava o Hamas, portanto, que o seu aliado na região é o Hezbollah, portanto, ao norte, no Líbano, e que pouco ou nada, enfim, havia algum apoio, mas nada de substancial, precisamente ao Hamas. Hoje em dia já toda a gente assume que efetivamente o Hamas é tão apoiado quanto o Hezbollah pelo Irão. Portanto, o Irão neste momento tem efetivamente 2 braços armados junto às fronteiras de Israel. O que sempre foi assim. O Hamas sempre, na realidade, pelo menos há 10 anos para cá, mais ou menos, foi apoiado financeiramente, militarmente, logisticamente por Teherão, embora Teherão negasse esse apoio. Mas este acontecimento agora vem mais uma vez mostrar também a capacidade, não é, dos serviços secretos israelitas e também a forma como estão infiltrados dentro do próprio Irão. Absolutamente, absolutamente. Eu lembro também de um episódio, enfim, por razões de outra natureza que acompanhei, em 2018, os serviços israelitas roubaram o arquivo histórico do programa nuclear iraniano. Portanto, o arquivo histórico estava guardado nos armazéns ao sul de Irão, e de repente, portanto, um arquivo histórico imenso, em papel, em formato digital, etc., um arquivo histórico tremendo, de repente aparece em Israel, e aparece o Benjamin Netanyahu a mostrar documentos e a falar sobre o programa nuclear iraniano. Portanto, ainda hoje não se sabe como é que isto foi possível, como é que é possível e como é que aconteceu, como é que a Mossad, ao fim e ao cabo, conseguiu fazer assim uma espécie de operação de mudanças, sem ninguém dar por isso, de um imenso arquivo histórico guardado nos armazéns ao sul de Teherão. Portanto, isto para dizer o quê? Realmente a Mossad conhece Teherão como a palma das mãos deles, não é? E movimentam-se, não vou dizer livremente, mas com um relativo à vontade em Teherão, e isto já acontece há anos, e efetivamente é um motivo de humilhação, digamos assim, para a elite governativa, ou para o establishment político ou militar que está no poder, para a ditadura, para a teocracia de Teherão. É curioso, agora vamos ter um novo presidente, era para isso que lá estava precisamente o Rouhani, para a tomada de posse do novo presidente do Irão, e o antigo ministro das informações. Portanto, o Irão tem um ministério, só um ministério dedicado à intelligence, à segurança, tinha dado uma entrevista ainda há pouco tempo, eu tinha visto, a dizer que eles tinham desmantelado todas as redes israelitas a operar no seio do Irão. Portanto, está confirmado que sim. There'd been plenty of warnings, including Israeli warplanes flying over the Lebanese capital hours before this. Then a drone attack. Witnesses said they heard several.
targeted on a high-rise block which locals said was filled with civilians. Este ataque, que vitimou a Anieh, aconteceu menos de um dia depois de Israel ter anunciado a morte também de um dos principais líderes militares do movimento libanês, Hezbollah. Isto em retaliação por um ataque lançado por este grupo nos Montes Golã, que resultou na morte de 12 crianças e jovens israelitas. Ora, agora com a morte de Ismail Haniyeh, significa que Israel está a querer aumentar e muito a pressão sobre estes movimentos? Não me parece que esteja a querer aumentar o que, enfim, Israel está a tentar fazer. Vamos ver o governo de Israel depois, enfim, não sei se temos tempo para pensar, enfim, que o governo tem várias faces também, mas vamos dizer que a política oficial do Estado de Israel é precisamente mostrar essa capacidade de leverage, de influência descendente sobre o Irão. E quando o Irão fez aquele ataque sobre Israel, que lançou centenas de mísseis e de rockets, todos em simultâneo, aquela famosa noite de abril sobre Israel tinha prometido que iria responder e que iria responder nos seus moldes quando quisesse, quando entendesse que seria a altura da resposta. Depois até o helicóptero do antigo presidente iraniano caiu, e muita gente pensou, foi agora a resposta de Israel. Não, para mim não foi um incidente, efetivamente que aconteceu, um helicóptero com mais de 50 anos a voar em condições meteorológicas adversas e acabou por cair, mas Israel fez essa promessa. E, mais uma vez, o contexto do conflito do Médio Oriente, as promessas têm que ser cumpridas, senão não valem nada. Senão ninguém acredita na palavra do seu interlocutor. E eu penso que esta é uma das respostas, não vai ser a última, mas esta é uma das respostas de Israel. Israel está farto de saber onde é que está, onde é que vive, no Qatar, em que hotel é que está, digamos assim, a elite política do Hamas, mas esperou exatamente que ele visitasse Teherão e repare que ele tinha acabado de chegar há poucas horas, estava a dar entrada às 2 da manhã num hotel. Enfim, isto significa grandes recursos, grande capacidade de reconhecimento, de vigilância, de saber os passos exatamente que Kouani estava a dar, não é? E, portanto, demonstra aqui uma superioridade estratégica, tecnológica e política. Portanto, é uma mensagem tremenda para a elite de Teherão. Portanto, isto não foi só a morte do líder, digamos assim, político máximo do Hamas, que tem os poderes que tem, ao fim, ou que tem a influência que tem dentro do próprio Hamas, principalmente no que está a passar em Gaza, mas foi, acima de tudo, Israel a demonstrar a Teherão, foi o líder do Hamas. Para a próxima pode ser o guia supremo, pode ser outro. Portanto, nós sabemos todos os passos que vocês estão a dar em Teherão, como se diz na brincadeira, sem onde dormiste ontem à noite. Portanto, é uma mensagem muito forte e muito poderosa e que Teherão compreende perfeitamente, apesar da irritação, digamos assim. Já regressamos à conversa com Paulo Batista Ramos, especialista em relações internacionais e professor na Universidade do Minho. Na segunda parte vamos perceber que impacto poderá ter este acontecimento numa possível escalada da tensão na região e também nas negociações para um possível cessar-fogo em Gaza. Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. Seria o local mais privilegiado para manter a recato um ex-rei britânico. Episódio 1. O hóspede da Casa Cor-de-Rosa. Um rei na boca do inferno é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso à conversa com Paulo Batista Ramos, especialista em relações internacionais e professor na Universidade do Minho. A cada novo desenvolvimento destes fala-se sempre numa possível escalada da violência na região, de um alargamento da guerra. O Irão, falávamos há pouco, já prometeu castigar Israel, vingar esta morte de Haniyeh. Como dizíamos, será mais retórica do que propriamente qualquer outra coisa, não? Enfim, pelo menos tem sido esse o histórico ao longo dos anos, exceção feita àquele ataque já aqui referido, massivo, que aconteceu em retaliação à morte dos elementos da Guarda Islâmica do Irão. E essas promessas acabam quase por ser mais promessas divinas do que propriamente promessas terrestres. Quanto à escalada, toda a gente fica com a sensação que a temperatura sobe e que vai ser desta vez que a febre aumenta e que vai ser desta vez que vai estalar o conflito. A verdade é que sucedem-se os episódios, como o João referiu, ainda agora, aos dias atrás, tinha sido nos Montes Golã. Enfim, sucedem-se os episódios uns a seguir aos outros e a escalada acaba por ficar mais ou menos controlada e continua este conflito de baixa intensidade, digamos assim, entre o Irão e Israel, ou Israel e Irão, que já se desenrola há vários anos. Portanto, que não é de agora, não começou a 7 de outubro, digamos assim. An Israeli strike on Khan Yunis in Gaza on Saturday that Palestinian officials said killed dozens was targeting Hamas's 58-year-old military leader Mohammed Deif. Depois dos ataques de 7 de outubro, Israel prometeu acabar com Hamas e eliminar os líderes do movimento. Conseguiu agora eliminar o líder político, mas ainda há muitos outros homens que restam. Desde logo, Mohammed Deif, líder militar do Hamas em Gaza, considerado um dos arquitetos deste ataque de 7 de outubro. É agora este o homem mais procurado neste momento por Israel? Sim, é um dos mais procurados, mas digamos que o raciocínio que o João apresentou é absolutamente certo e lógico. Israel não só prometeu, como criou uma lista. Portanto, todos aqueles que de forma direta ou indireta estiveram envolvidos no massacre de 7 de outubro, eu não tenho dúvidas que vão ser alvo daquilo que eufemisticamente se chama uma execução extrajudicial. Portanto, neste momento Israel está na posse de uma lista com todos os líderes do Hamas, não só os líderes do Hamas, como todos aqueles que entraram em Israel no dia 7 de outubro, quer sejam militantes e membros do Hamas e da Jihad palestiniana, quer tenham sido civis, também sabemos que entraram centenas ou se calhar alguns milhares em Israel. Israel disse que iria fazer uma lista, está a fazê-la, com certeza, de todos eles, e não tenho também qualquer dúvida, como já aqui disse e repito, é política oficial do Estado de Israel, portanto, todos aqueles que de alguma forma constituem uma ameaça à existência do Estado de Israel vão ser alvo de uma ação de execução extrajudicial, vão ser neutralizados, mais uma vez eufemisticamente. É esta a política de Israel e eu não tenho a menor dúvida que vão cumprir. Mohammed Deif é realmente um dos grandes protagonistas, será efetivamente um dos grandes troféus se o governo de Netanyahu conseguir efetivamente identificá-lo, detectá-lo e neutralizá-lo. Outro será Yahya Sinwar, também o outro líder do Hamas dentro de Gaza. Presume-se que ambos terão nos túneis sobre a faixa de Gaza, o famoso sistema de túneis sobre a faixa de Gaza, e sem dúvida que estes dois serão efetivamente, digamos, os principais alvos das forças e dos serviços de segurança de Israel, mas também são todos os outros, portanto eles nunca irão baixar os braços. Também me lembro
penso que foi em janeiro deste ano, um dos líderes do Hamas, que também foi morto no sul do Líbano, portanto, num apartamento, um ataque com elevadíssima precisão e que foi morto no sul do Líbano. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, sempre que Israel tiver a oportunidade, ou uma oportunidade operacional ou uma oportunidade política, vai eliminar todos os líderes do Hamas e todos aqueles que participaram no 7 de outubro. Mas aqui também, por outro lado, a história também já nos demonstrou que eliminar líderes pode até enfraquecer temporariamente o Hamas, mas não acaba com o movimento. Certo, também é um raciocínio absolutamente certo, conhecido, estudado, inclusive. Aliás, esta decapitação da liderança, como se costuma dizer em termos técnicos, é conhecida nos meios da intelligence e nos meios militares como aparar a relva. E porquê aparar a relva? Precisamente por causa desse raciocínio que o João acabou de apresentar, não é? Portanto, nós podemos aparar a relva, cortar, decapitar a liderança dos grupos terroristas, mas depois a relva tende a crescer novamente. Portanto, é sabido que pode ser, às vezes acontece, há grupos terroristas que já terminaram por a sua liderança ter sido afastada, presa, detida, decapitada, mas aqui no caso do Hamas julgo que não será suficiente este aparar da relva para que a relva nunca mais volte a crescer. Portanto, este não é de todo o fim do Hamas. E o que é que a morte agora de Ismail Haniyeh pode ou não impactar, enfim, naquilo que têm sido as negociações para um eventual cessar-fogo em Gaza, sendo que ele tinha vindo a ser um dos envolvidos, não é, por parte do Hamas? Certo. Eu penso que o impacto, enfim, é diminuto. Ele era um dos envolvidos, sem dúvida. Eu via ou observava ou avalio o seu papel mais como intermediário do que propriamente alguém que esteja no centro da decisão, alguém que tenha capacidade ou influência suficiente para tomar decisões fatais ou decisões que possam realmente mudar o rumo da história. Os outros dois indivíduos que nós acabamos de referir, esses sim, o Sinwar e o Dave, parece-me que são muito mais importantes e muito mais relevantes no futuro do conflito, num eventual acordo de cessar-fogo, numa eventual nova troca de reféns, enfim, parece-me que são esses muito mais decisivos. Rouhani parece-me que tinha mais um papel de intermediário, de interlocutor e até junto dos governos do Médio Oriente, da Turquia, do Irão, como agora estamos a ver, do Egito. Portanto, me parece que o papel dele não posso dizer que não fosse importante, mas não é absolutamente central para o futuro da faixa de Gaza. Portanto, ele já estava muitíssimo afastado, até não vivia sequer em Gaza, não é? Estava muitíssimo afastado do que se passava na faixa de Gaza, muito provavelmente nem estava a par dos pormenores ou do planeamento daquilo que aconteceu no 7 de outubro e, portanto, já não era uma figura-chave ou de proa para, digamos assim, o futuro do conflito, daquilo que se está a passar em Gaza, embora tivesse, obviamente, ainda fosse o líder político para todos os efeitos do Hamas. Obrigado, Paulo Batista Ramos. Obrigado eu pelo vosso convite. Paulo Batista Ramos é especialista em relações internacionais e professor na Universidade do Minho. Esta foi a história do dia. Neste episódio, usamos ainda sons da Al Jazeera e da Sky News. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.